Olá, estamos aqui de volta para dar continuidade à nossa aventura com a eletricidade. Como de costume, para chegar chegando, vamos para o nosso título do evento de hoje, em que nós vamos falar sobre eletrização. Bom, até agora já falamos algumas coisas do histórico, né? Falamos aí que o pessoal lá teve uma ideia muito interessante quando eles pegaram um objeto, perceberam que quando você atritava dois objetos diferentes, que eles tinham aí a propriedade de ficar carregados eletricamente. A gente viu que como o átomo é feito de partículas positivas que estão no núcleo e, portanto, não saem do lugar, e partículas negativas que estão ali ao redor do núcleo, a gente chegou à conclusão de que somente as partículas negativas devem ser trocadas durante os processos de eletrização. Por que isso? Porque a gente observa experimentalmente que quando um objeto fica carregado, ele não ganha nem perde peso de maneira perceptível. Então é praticamente imperceptível a mudança de peso do objeto que ficou carregado eletricamente. Então, aqui a gente vai listar os processos de eletrização e a gente vai ver como é que isso pode ser cobrado de vocês aí nas avaliações daqui para frente. Beleza? Então, primeira coisa que eu vou colocar aqui, os nomes dos processos. O primeiro deles, processo de eletrização por atrito. Como é que funciona a eletrização por atrito? Você tem um objeto, vamos chamar aqui de objeto A. Vamos supor que ele não tem carga nenhuma. Vou falar que a quantidade de carga que ele tem inicialmente é zero. Aqui eu vou usar a letra Q para representar carga, que é assim que os livros fazem. O pessoal dá uma forçada na barra e fala que esse Q é de quantidade de carga. Mas a quantidade é qualquer coisa. É quantidade de carga, é quantidade de laranja, quantidade de banana. Né? A palavra quantidade não é exatamente a mais apropriada aí. Então eu vou usar Q para cargas, beleza? E aí eu vou chamar de Q a letra para usar para me referir à carga elétrica, beleza? Então eu tinha dito aqui que o primeiro objeto, que é esse objeto representado pela letra A, tem carga inicial zero. O objeto B vai ficar com carga inicial, que é zero também. E aí a gente vai atritar esses dois objetos. Depois de atritar os objetos, o que vai acontecer é o seguinte: o objeto A vai ficar carregado. Vamos supor que esse objeto A ficou positivo. Significa que ele perdeu elétrons. Okay? Quando ele perde elétrons, que são cargas negativas por definição, sobram os prótons em excesso em relação à quantidade de elétrons, e aí o objeto B vai ficar negativo porque recebeu os elétrons que vieram do corpo A. O que existe de interessante aqui é que a quantidade de carga que o A tem positiva é exatamente a quantidade de carga negativa que o corpo B adquire no processo de eletrização por atrito, porque as cargas estão sendo transportadas de um corpo para o outro. Carga elétrica não nasce, não morre, não tem filhote. Elas são transportadas de um lugar para o outro. Então o objeto A vai ficar, vamos supor, com uma carga que eu vou chamar de mais Q, e o objeto B vai ficar com uma carga que eu vou chamar de menos Q. Vou representar por um Q minúsculo aqui a quantidade de cargas, beleza? E o mais importante é isso. O módulo desse número Q, ele é igual no corpo A e no corpo B. Tem que ser a mesma quantidade, pelo princípio da conservação da carga, que carga elétrica não pode desaparecer e carga elétrica não pode surgir. Ela será transportada de um objeto para outro, beleza? Eu acredito aí que essa seja a principal informação conceitual que a gente vai usar no dia de hoje, beleza? A conservação da carga elétrica. Mas aí, prosseguindo nos outros processos de eletrização que a gente tem por aqui, nós temos também processo de eletrização por contato. Processo de eletrização por contato ocorre naturalmente quando você pega dois objetos carregados ou não, né? Pelo menos um tem que estar carregado, e bota os dois em contato. Aqui abre um mar de possibilidades para a gente, né? Porque basicamente o que a gente vai fazer é pegar um objeto com uma certa carga, né? Vamos pegar aqui um objeto que eu vou representar pela letra A e vou falar que esse objeto tem uma carga aí que eu vou chamar de QA. Vamos representar essa carga por um número? Vamos chamar aí de carga igual a 2.
Não vou falar da unidade de medida agora, beleza? Vamos dar o exemplo, usar o número, ver o que acontece com o número, aí depois a gente fala da unidade de medida, beleza? Combinado? Vamos nessa. Então imagina um objeto A que está com uma carga de 2 unidades de carga. E aí eu tenho um objeto B que tem exatamente o mesmo tamanho e o mesmo formato do objeto A. E esses dois objetos vão ser colocados em contato. Contato, para fins de eletrização, você pode ser encostar um objeto no outro ou pode ser ligar os dois objetos por meio de um fio. Eu vou desenhar o fio, beleza? Que eu acho mais legal. Então você pega um fio condutor, para as cargas poderem fluir, né, pelo fio, e aí você bota os dois em contato. No momento em que você bota os dois em contato, se eles forem iguais, uma parte dessa carga vai fluir para o corpo B. Então, o corpo A, que estava com a carga 2, bom, vai pegar esses dois e vai dividir meio a meio, já que eles são iguais. Então, o corpo A vai passar a ter uma carga igual a 1 e o corpo B vai passar a ter uma carga igual a 1 também. De onde vieram essas cargas? Ora, foi a carga que estava no corpo A e passou para o corpo B. Beleza? E aqui abre-se espaço para uma série de possibilidades, mas para isso a gente vai precisar falar de um conceito muito interessante, que é o conceito de carga elementar. Beleza? Vamos falar sobre isso? A ideia de carga elementar é muito parecida com aquele raciocínio que o Dalton fez para chegar à conclusão de que os átomos eram indivisíveis. Então imagine o seguinte, imagine que você queira descobrir qual é a menor quantidade possível de carga elétrica. Ora, para que você quer isso? Para você poder saber contar cargas elétricas, para você contar a quantidade de cargas que está passando de um objeto para o outro, beleza? Eu não vou entrar nos detalhes de como foi feita essa experiência, mas descobriram por meios experimentais de que a carga elétrica era um valor bem pequenininho, que esse valor seria de, esse valor seria de 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 em coulombs. Então, a unidade de medida de carga elétrica é o coulomb, por razões que vão ficar claras nas aulas seguintes, que a gente vai contar a história aí do Coronel Charles Coulomb e de como é que ele se tornou essa pessoa super importante. E aí o valor da carga de um elétron é esse daí, 1,6 vezes 10 a menos 19. É um número bem pequenininho, mas faz sentido, uma vez que para a gente conseguir perceber a presença de cargas elétricas, a gente tem quantidades imensas de elétrons sendo transportadas de um objeto para o outro, bilhões, trilhões de elétrons, né? Porque o elétron é uma coisinha muito pequenininha, muito leve, como a gente já viu. Então essa carga, ela muitas vezes é representada pela letra E de carga elementar. Então a carga elementar vale 1,6 vezes 10 elevado a menos 19, se você medir em coulomb. Isso aí é a carga de um elétron, que também é a carga de um próton, uma vez que um átomo é sempre neutro. Ou seja, um átomo por si só, ele tem um equilíbrio entre cargas positivas e cargas negativas. Vamos fazer um exercício numérico para a gente ver como é que funciona essa coisa aí da carga elementar? Olha aí, ó. Qual é a carga elétrica em nanocoulombs que é adquirida por um objeto que recebe 1 bilhão de elétrons? Olha aí, um exercício, né, desses típicos aí que a gente tem em livro didático, apostila e tudo mais. Né? Um exemplo inicial, para a gente poder começar realmente aqui a nossa aventura. Primeira coisa que aparece aqui que me chama a atenção é esse negócio de nanocoulomb. Você precisa ter ciência dos fatores multiplicativos que a gente tem para a representação de cargas elétricas. Né? No caso, seriam aí os submúltiplos. Né? Então, milicoulomb é 1 milésimo do coulomb. Esse prefixo mili significa 10 elevado a menos 3, ou seja, 1 milésimo. Microcoulomb significa 10 elevado a menos 6, medido em coulombs.
E nanocoulomb, ficou uma letrinha de quinta série essa minha, hein? Foi mal. E nanocoulomb é 10 elevado a menos 9 coulombs. Beleza? Claro que existem outros, mas sob demanda a gente vai colocando o nome deles aqui. Então, ó, aqui quando ele fala qual é a carga elétrica em nanocoulombs, você vai ter que saber que nanocoulomb é o mesmo que 10 elevado a menos 9 coulombs. Beleza? Esses três aqui convém tu saber de cor. Convém. E esse mili, 10 a menos 3, tu já sabia, porque milímetro, né? Milímetro, você já sabia disso aqui. Miligramas, né? Micro realmente talvez seja novidade, porque é mais usado aí no mundo científico, né? No dia a dia a galera não usa. Nano também, né? Eu gosto de lembrar que nano é com a letra N de 9. Aí eu decoro que 10 a menos 9 é nano, né? Decoro dessa forma. Não sei se pode ter utilidade para vocês aí. Né? E micro é o outro, né? O outro que está aí no meio do caminho. Então, pelo menos esses três aí, vale a pena você memorizar. Quanto mais exercícios fizer, mais fácil vai ser de você memorizar, beleza? Então, bom, já sei ler a pergunta. Qual carga elétrica em nanocoulomb adquire um objeto que recebe 1 bilhão de elétrons? 1 bilhão, então ó, isso aqui é 1000, 1 milhão e 1 bilhão. Se você contar as bolinhas, você vai ver que 1 bilhão de elétrons é o mesmo que 10 elevado a 9 elétrons. 10 elevado a 9. Então eu preciso saber quanta carga corresponde 1 bilhão de elétrons. Para saber isso, eu preciso saber a carga de um elétron. Eu já sabia. A carga de um elétron vai ser 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. E aqui vale muito a pena a gente dar destaque para o sinal de menos, porque se o objeto está recebendo elétrons, então esse objeto vai ficar com carga negativa, porque o elétron tem carga negativa. Então, qual é a carga adquirida por esse objeto? Bom, a carga vai ser 1 bilhão, que é o mesmo que 10 a nona, vezes 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Isso aqui vai aparecer para a gente em coulombs. Não se esqueça que é com sinal de menos, porque essa carga é negativa. Beleza? Fazendo a continha aqui, olha que interessante. 10 a 9 vezes 10 a menos 19 vai dar 10 a menos 10. Então, nós temos uma carga final de 1,6 vezes 10 a menos 10 coulomb. Beleza? Aqui agora, como você vai finalizar isso aí para arrumar esse númerozinho 10 a menos 9 para sair em nanocoulomb? Isso é muito pessoal. Eu vou dar uma sugestão. Se você gostar do jeito que eu faço, faz do meu jeito. Se você se sente mais seguro fazendo regra de 3 para mudança de unidade, faça a regra de 3 para mudança de unidade. Faça da forma que você se sente mais seguro, beleza? Como é que eu me sinto seguro? Eu me sinto seguro fazendo assim, ó, pegando isso aqui. Espera aí que eu estraguei tudo aqui, agora não estou nada seguro porque eu acabei de apagar a minha tela. Mas como é que eu me sinto seguro? Fazendo essa continha aqui, ó. Eu quero que a minha carga elétrica esteja escrita em nanocoulomb. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou chamar 10 a 1,6 vezes 10 a menos 1 vezes 10 a menos 9 coulomb. Aí eu forço o aparecimento do 10 a menos 9. Ah, professor, não gostei. Tá bom, faz do seu jeito aí. Seja feliz. Você vai ser feliz do mesmo jeito. Beleza? Então, ó, sobrou do lado de cá 1,6 vezes 10 a menos 1. Então, essa carga vai ser 1,6 a 10 a menos 1, que é 0,16. E 10 a menos 9 coulomb é o mesmo que nanocoulomb. Beleza? Então, qual a carga elétrica em nanocoulombs adquirida por um objeto que recebe 1 bilhão de elétrons? A carga adquirida por esse objeto é de 0,16 nanocoulombs. Beleza? Com um sinalzinho de menos, porque a carga adquirida quando você ganha elétrons é uma carga negativa. Beleza? Vou fazer outro. Olha aí. Quantos elétrons precisam ser removidos de um objeto para que este adquira uma carga de 12
A, AC, tu já viu esse nome? AC. Esse A é de attocoulomb. Eu falei que você só precisava saber de qual aqueles três, né? Mili, micro e nano. Se tiver outros fatores, provavelmente os exames, os sérios, né? Os exames sérios, o Enem, os vestibulares sérios, né? Exame bagunçado vai mandar tu se virar, né? Mas os exames sérios provavelmente vão te dar as tabelas de multiplicação. Mas eu acho que vale a pena a gente investir um tempinho aqui para falar sobre esses valores, esses fatores multiplicativos. Beleza? Vamos colocar eles aí na tela para a gente ver? Olha aí, ó. Milicoulomb, como a gente falou, mili significa 10 a menos 3, é o mesmo que um milésimo. Microcoulomb é o mesmo que 10 a menos 6. Nanocoulomb, 10 a menos 9. Então, altamente recomendado que esses três primeiros aí, que você saiba o valor deles de cor. Beleza? Picocoulomb, tá vendo que vai indo de 10 a menos 3 em 10 a menos 3. Consegue perceber que é essa sequência que a gente tem aí? A sequência que a gente tem é de 3 em 3. Ó. Então, 10 a menos 3, 10 a menos 6, 10 a menos 9, 10 a menos 12, 10 a menos 15, 10 a menos 18 e 10 a menos 21. Olha os nomes aí. Ó. 10 a menos 15 coulombs significa o mesmo que um femtocoulomb. Então, uma quantidade bem pequenininha. Ó. É 0,000, esse mundo de zero aí, em coulombs. Attocoulomb, que é o que está no nosso exercício ali de teste, ó, é 10 elevado a menos 18 coulombs. E também existe aí o fator multiplicativo zeptocoulomb, que significa 10 a menos 21. Beleza? É claro que tu não tem que saber esse monte de nome de cor, beleza? Tô te contando aqui para se um dia aparecer um nomezinho desse daí, você não estranhar e achar que o cara tá inventando. Na verdade, existem fatores multiplicativos para diversas quantidades. Essas aí são as que a gente recolheu para conseguir fazer o exercício que a gente botou aqui como exemplo. Beleza? Então, o que dizia nosso exercício? Né? Ele quer saber quantos elétrons precisam ser removidos de um objeto para que ele adquira carga de 12 attocoulomb, beleza? 12 attocoulombs. Então, consultando a tabela, olha aqui, ó. O que é attocoulomb? 10 a menos 18. Então, eu quero que um objeto tenha carga de 12 attocoulombs. 12 vezes 10 a menos 18 coulombs. Eu quero saber quantos elétrons estão envolvidos nisso daí. Né? Aí, ó, só para não ficar fazendo igual eu fiz da outra vez, vamos usar o método da regra de 3, que acho que é o que as pessoas ficam mais seguras. Né? Você faz o seguinte, ó, um elétron corresponde à carga de 1,6 vezes 10 a menos 19. X elétrons corresponde à carga de 12 vezes 10 a menos 18. E improvisa. Aí você resolve essa regra de 3 aí do teu jeito. Faz a conta do jeito que você se sente mais seguro, né? Vê o que você acha mais interessante aí. Fazendo essa continha aqui, ó, fazendo a multiplicação em x, que é o que a gente costuma fazer com as regras de 3, 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 vezes x é a mesma coisa que 1 vezes 12 vezes 10 elevado a menos 18. A gente pode fazer a simplificação desse 10 a menos 19 com o 10 a menos 18 do lado de cá e vai sobrar 10 a menos 1 do lado de lá, beleza? Então, vai ficar um 10 a menos 1 do ladinho aqui do 1,6 e aí você vai passar isso aqui dividindo para lá. Continuando a continha, o x vai ser 12 dividido por 1,6, que é 10 vezes 10 a menos 1, é 12 dividido por 0,16. E aí, cara, aí você vai fazer essa continha do jeito que tu achar mais legal aí. Ver como é que você faz. Se tu estiver fazendo um vestibular que tem calculadora, tu vai botar na calculadora. Se não, você vai pegar, montar a fraçãozinha, simplificar e fazer do seu jeito. Siga o seu coração.
Seguindo o meu coração aqui, 12 dividido por 0,16 vai dar um total de 75. Beleza? Eu não sei você, mas eu já esqueci o que tinham me perguntado no início do problema, mesmo ele sendo pequenininho. Então, para todo problema que você for resolver, quando você chegar num número, não sai desesperado achando que acabou e vai embora. Se você tiver com um livro, não olhe o número e vira o livro e vá atrás para ver se achou a resposta certa. Não faça isso. Qual foi a pergunta? A pergunta foi: quantos elétrons precisam ser removidos de um objeto para que esse objeto adquira carga de 12 atocoulombs? Então, é isso que você está vendo aí, ó, nesse exercício aí. Ó. Então, quantos elétrons? Aí eu fiz aqui uma regra de 3, em que eu falei que um elétron corresponde a 1,6 vezes 10 a menos 19 e que x elétrons a essa carga de 12 atocoulombs. Executando a continha, cheguei num x, que é o número de elétrons, igual a 75. Então isso aí é a resposta final do meu problema. 75 elétrons é a quantidade de carga que a gente tem para fazer uma transferência de carga de 12 atocoulombs, beleza? Esses elétrons precisam ser removidos porque 12 é um número positivo. Então você remove elétrons que são negativos para que o objeto possa ficar com carga positiva. Beleza? O último dos processos de eletrização que a gente precisava falar por aqui é o processo de eletrização por indução. Então é um processo que raramente vai cair em problemas numéricos, beleza? O processo de eletrização por indução, ele vem aí de uma aproximação dos objetos. Então você aproxima os objetos para poder fazer uma troca de carga entre eles, e ao aproximar o objeto e deixar que as cargas interajam entre si, ocorre um processo que a gente chama de indução. Vamos ver como é que funciona isso. Imagina que aqui você tem um objeto, vou chamar ele também de A, né? Um objeto, vamos supor que ele seja condutor, porque as coisas ficam mais simples quando ele é condutor. E aí vou pegar um objeto B do lado de cá, carregado com carga positiva. Se o objeto B tem carga positiva, os elétrons do corpo A vão se mover ao longo do corpo A e vão ficar perto da face onde eu tenho esse corpo carregado positivamente. Né? E o outro lado do corpo A vai ficar com carga positiva, porque os elétrons vão sair e vão deixar uma lacuna lá no lugar de onde eles saíram. É aqui que entra a técnica da eletrização por indução. Por quê? Você pega esse corpo B, que a gente chama de corpo indutor, e aproxima ele do corpo A. Quando esses elétrons, né, são aqui induzidos, aproximando-se do lado de cá, eles ficam meio que presos, sabe? Com a presença dessa carga daqui. E aí, qual é a estratégia que a gente usa? A gente pega esse corpo A por meio de um fio e liga ele na Terra. Esse símbolo que eu desenhei aí é o símbolo de Terra. A gente usa ele para representar o planeta Terra mesmo. Você cavar um buraco na Terra, sabe aquela Terra vermelha? Né? E cravar um pedaço de metal lá dentro, né? Ele vai ter esse comportamento aí. Por que a gente fala sobre a Terra? Ora, a Terra, nosso planeta, é gigante. Então, em princípio, a Terra ela consegue absorver para si qualquer quantidade de elétrons, porque ela é um objeto condutor muito grande. E ela consegue te entregar quantos elétrons você precisar, né? Que é como se eu estivesse fazendo contato entre dois objetos de tamanhos muito desproporcionais. Então, o planeta Terra ele recebe esses 3, 4 elétrons aí, 3, 4 mil, 3, 4 trilhões de elétrons. Essa quantidade não é nada para o nosso planeta. E esses elétrons vão escoar para a Terra ou vão vir da Terra, dependendo da situação. Aqui no nosso problema, ó, veja, o corpo indutor ele mantém alguns elétrons do corpo A presos devido à sua interação. Isso é a indução que a gente fala. Né? Então, quando tem essas cargas elétricas positivas expostas do lado de cá, alguns elétrons vão sair da Terra e vão subir para cá, visando
anular essas cargas positivas, ou seja, eles vão ser atraídos por essas cargas positivas e aí essas cargas vão ser neutralizadas por cargas provenientes aí do planeta Terra. Beleza? E aí, qual é a nossa estratégia agora? A gente corta a conexão deste objeto com a Terra, desliga ele da Terra, e aí a Terra já não vai mais fazer influência nenhuma sobre esse objeto. Mas veja, o corpo indutor está segurando uns elétrons aqui. Quando eu afasto o corpo indutor, esses elétrons vão voltar à sua estabilidade e vão passar a fazer parte do corpo A no final das contas. Ou seja, esses elétrons em excesso vão fazer parte do corpo A depois que o corpo B foi afastado. E olha que legal, o corpo B não ganhou nem perdeu nenhuma carga. Ele só serviu de objeto ali para fazer a indução das cargas no corpo A. Beleza? Esse processo de eletrização é chamado processo de eletrização por indução. E como ele funciona? Você aproxima um corpo indutor. Ao aproximar o corpo indutor, algumas cargas no corpo A serão induzidas e ao serem induzidas, essas cargas vão ficar presas ali. Aí o que você faz? Sem afastar o indutor, você liga o corpo na Terra. Ao ligar esse corpo induzido na Terra, ele vai trocar elétrons com a Terra, pode ganhar, pode perder, dependendo da carga que estiver envolvida ali. E aí, depois de você ligar ele na Terra e ele se estabilizar, você corta a conexão com a Terra e afasta o corpo que estava ali induzindo carga. E aí, no final, você tem um corpo carregado eletricamente. Beleza? Quando a gente fez a brincadeira do papel aqui, a gente estava com um processo de eletrização por indução, beleza? Você viu que eu não falei direito sobre como é que era o processo de eletrização, né? Não falei como é que era, mas como é que foi? Eu peguei a caneta, esfreguei aqui no tecido da minha blusa e aí aproximei, né, do papel. Veja, o papel, ele não foi, tu tá vendo ele voando aí, né? O papel, ele não foi eletrizado previamente. O papel estava neutro. No momento em que eu venho com um corpo carregado, esse corpo neutro tem que estar carregado. Esse corpo neutro, ele tem as suas cargas polarizadas. E no momento em que você tem a polarização das cargas, essas cargas elas ficam meio que viradas para o lado da caneta. Então essas cargas que estão ali viradas são suficientes para pegar o papel que é muito levinho e fazer ele pular e grudar na caneta. Mas tu viu que ele caiu? Por que ele caiu? Porque o papelzinho era neutro. No momento em que ele vem e encosta na caneta, por contato, eles trocam cargas. E você já sabe que dois objetos que entram em contato ali, né, eles vão dividir a carga entre eles, como a gente fez no primeiro exemplo ali. Né? Então, se essa caneta estava, por exemplo, positiva, o objeto vem e aí no final os dois ficam positivos. Eles trocam carga um tempinho ali e ficam positivos. E o que acontece com dois corpos positivos? Sofrem repulsão. E aí o papelzinho cai em seguida. Então essa seria a explicação completa da experiência feita lá pelos antigos, lá 2000 anos atrás. Né? Como é que fazia? Eles pegavam o âmbar, esfregavam na pele de animal e aí o âmbar ficava eletricamente carregado. Na hora que ele aproximava de pequenos pedaços de folhas secas, por indução, as folhas secas se aproximam do âmbar, se carregam eletricamente por contato e depois eles caem, porque depois de carregadas as folhas secas vão ficar aí com a mesma carga do âmbar e aí elas se repelem e se afastam. Então, na verdade, aquela experiência do âmbar, ela explica para nós os três processos de eletrização que a gente conhece. Processo de eletrização por atrito, que ocorre quando você passa o âmbar na pele de animal. Processo de eletrização por indução, quando você aproxima um objeto do outro. Processo de eletrização por contato, na hora que um objeto encosta no outro e ocorre ali uma troca de cargas. Beleza? E aí, no final, a gente tem a repulsão dos dois. Né? Bem mais legal que aquela explicação de que o pedacinho de folha estava com sede e que ela subia para matar a sua sede e depois caía saciada.
né? Essa explicação levou séculos para acontecer. A humanidade levou séculos para entender como que esse processo acontecia, né? Mas o bom é que séculos depois a gente conseguiu descobrir um monte de outras coisas mais interessantes acerca das cargas elétricas. E essas coisas a gente vai falar nas próximas aulas. É isso aí, valeu, sucesso, até a próxima.